Tá querendo aprender matemática, mas tá achando um verdadeiro inferno? Não sabe por onde começar? Não consegue saber qual estratégia utilizar? E toda vez que você vai fazer uma questão que aquele maldito professor de matemática te passou, e ele espera ansiosamente para que você erre e ele te esculache na frente de todo mundo? Eu sei, isso foi muito específico. Maldito professor. Neste vídeo, eu quero te ajudar a deixar de ser horrível em matemática, com base na minha experiência, coisas que eu aprendi em outros canais e algumas pesquisas de como melhorar a qualidade dos seus estudos. Eu sou a Bel e seja bem-vindo ao meu canal. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Aprenda a base da base. Não é novidade para ninguém que é sempre importante começar pela base. Na matemática, isso não vai ser diferente. Bom, você deve estar se perguntando por que o nome é base da base. Já que estamos aprendendo matemática básica, e essa é a parte mais básica da matemática, eu vou chamar de base da base. Subtração, adição, divisão e multiplicação são as 4 operações super básicas. É essencial você saber elas, porque é algo que você vai usar muito, mas muito mesmo, durante seus estudos de matemática. Tanto que se você tem dificuldade alguma, mano, eu recomendo você tentar melhorar isso, porque não tem como você continuar seus estudos sem tu dominar essas 4 operações. Não tem como. É literalmente a parte mais básica da aritmética. E se você não sabe o que é aritmética é literalmente a parte mais básica da matemática, onde a gente lida mais com os números. E ainda não tem aquele negócio de entrar letra na conta. E ainda em aritmética, é interessante também você aprender outras coisas que vão te ajudar muito quando você chegar na parte de calcular expressões numéricas. Do tipo, sabe aquelas regrinhas lá? De mais com menos é menos e mais com mais é mais. As regrinhas de sinal aí é super importante. A ordem das operações também, propriedade distributiva, conjuntos numéricos, primos, pares e ímpares, MMC e MDC, frações e saber o que é uma fração. Tem muito mais coisas, mas com isso você já vai conseguir ir bem longe. Agora em álgebra, é o terror de quem estuda matemática. É aqui onde começa a desgraça de entrar letra, onde encontramos nosso tão querido e amado X. Álgebra é super importante você aprender, tanto que é literalmente a linguagem da matemática. Eu vou usar a equação do primeiro grau como exemplo. Eu vou ler aqui um problema matemático que eu criei para poder usar de exemplo. Joãozinho queria fazer uma surpresa para seus priminhos, pois ele gostava muito deles. Joãozinho viu que os dois gostavam muito de carrinhos de brinquedo, então ele foi a uma loja de brinquedo e comprou 2 caixas com o mesmo número de carrinhos, e mais 2 outras caixas com o mesmo número de carrinhos das anteriores. O total de carrinhos foi 16. Joãozinho propôs um desafio para seus priminhos e pede para eles adivinharem quantos carrinhos tem em cada caixa. E eu te pergunto, você consegue montar a equação com base nas informações que eu te dei? Não. Bom, vamos lá. Para representar o número de carrinhos desconhecidos, utilizaremos a variável x. Você pode utilizar o c ou qualquer outra letra, mas na matemática é comum sempre utilizar o x ou o y, ou z, essas letras aí. E como cada caixa possui um número igual de carrinhos, ficaria dessa maneira, 2x. O número 2 seria as caixas com os carrinhos, e o x a quantidade desconhecida de carrinhos. Sabemos que o total disso é 16, a equação ficaria o seguinte, 2x mais 2x é igual a 16. Bom, se você tem interesse em saber como que ficaria esse cálculo, aqui está. E se você parar e analisar um pouquinho, você dá pra ver que se você substituir o x pelo 4, o resultado realmente vai ser 16. Aqui eu ensinei um pouco da parte do raciocínio lógico, que é muito importante ter na matemática em vez de apenas decorar fórmulas, mas isso veremos mais para frente nesse vídeo. É bom também você aprender a manipular a equação. Sabia que é possível eliminar um termo da equação para ficar mais fácil de resolver? Isso se chama simplificar equações. Saber o que é uma equação e como você pode deixar ela ainda mais simples de resolver vai te ajudar muito e facilitar bastante a sua vida na hora de fazer a questão. Agora, a importância das questões da matemática. Bom, em todas as matérias, é bom fazer questões para testar o que você aprendeu. Mas na matemática, isso é 3 vezes mais importante. Se tu tem um caderno de matemática, o mínimo que você vai anotar nele é só algumas formas ou a teoria básica. Matemática você aprende mesmo fazendo questão. Tanto que tem coisa que tu só aprende fazendo questão. Porque, mano, tu pega lá, vê a questão, aí tu faz e vê a resolução, e vê lá, tu pensa, mas não tinha isso aqui lá no material, não. Mas eu peguei uma questão que é muito difícil, tem coisa que eu não sei, eu não tô preparado ainda. Cala a boca, puta! Hadouken!
E vou te passar um método que eu uso para aprender com questões. Primeiro, tenta resolver ela sem olhar seu caderno ou material de apoio. Só de você forçar o seu cérebro a tentar resolver aquele problema, tu já vai estar melhorando a sua capacidade de fazer esse tipo de questão. Ah, mano, não consegui nem fazer um único cálculo nessa jossa. Nesse caso, você vê um pouquinho da resolução e tenta ver se você consegue ter aquela sacada. Sacada? Mas como assim sacada? É quando você entende o problema e consegue ver o que você tem que fazer. Quando acende uma lâmpada na sua cabeça, por assim dizer. Mas se mesmo assim você ainda está preso na questão, ou você até fez, mas errou, então faça o seguinte: não abandone aquela questão, pelo amor de Deus. Aprender com seus erros é super importante se você quer evoluir em matemática. E esse conselho não serve apenas em matemática, é claro. Pega a questão e veja a resolução. Veja o processo que precisa ser feito até chegar na resposta. Tenta entender o porquê aquilo acontece. Caso você tenha dúvidas muito específicas que você não consegue achar em nenhum canto, eu te recomendo usar o ChatGPT, porque você pode ir tirando todas as suas dúvidas com ele, principalmente se for algo muito específico. Eu recomendo, me ajudou bastante, já que eu não tenho um professor particular para fazer isso. Agora se liga, após você entender aonde você errou e onde precisa melhorar, pega a questão e a resolução, taca no Anki. Mas Bel, que diachos é Anki? Eu não sei o que é isso. Bom, Anki é um aplicativo de revisão bem de boa de mexer, mas se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo ensinando a como usar ele e outros apps de estudo que eu acho muito interessante. Mas se você é um senhorzinho ou senhorinha e que tem dificuldade de mexer com esse tipo de tecnologia super avançada, você pode anotar a questão e a resolução em um caderno. Aí quando tu for revisar aquela questão, tu pega e tampa a resolução, faz a questão, chegou no resultado, observou, vê e observa onde tu errou e tenta ao máximo focar em corrigir aquele erro. E repita o processo. Essa parte do caderno eu aprendi em um canal muito bom e que me ajudou muito no início, chamado Matemática e Evidência. E se por algum acaso ele estiver vendo esse vídeo, sou muito sua fã, mano. Tamo junto, Logan. Bola de neve. Ainda nesse papo de questão, moleque, se você tá com dificuldade em alguma coisa, como por exemplo, frações, por que raio você vai deixar isso de lado e simplesmente seguir em frente? Isso é burrice, porque se você tá com dificuldade em algo e não resolve esse problema, tu vai criar uma bola de neve que vai jogar em algum momento que tu vai precisar resolver isso. Que pode acabar sendo bem no meio da sua prova, que infelizmente foi meu caso. Ai, ai. Então não deixe para depois. Tente ao máximo pegar o jeito daquilo que você mais tem dificuldade. Porque matemática é como se fosse uma torre de bloquinhos. Se algum bloquinho tá mal colocado ou tá quase caindo, bom, você vai ter dificuldade em colocar os outros bloquinhos. Ou seja, se você tá com dificuldade em alguma coisa, quando você for, sei lá, estudar alguma outra coisa, tu vai ter que precisar daquilo que tu tá com dificuldade. Que é meio que matemática, ela se completa. Então não tem como você partir pro próximo conteúdo sem ter dominado o anterior. Então, segue isso que eu te falei, que eu te garanto que vai ser um peso a menos nas suas costas. Não decorar fórmulas. Lembra quando eu disse que você não deve apenas decorar fórmulas? Vamos falar sobre isso agora. Não tô dizendo que é proibido decorar fórmulas. Ela pode te ajudar muito na hora de resolver um determinado problema. Mas se seu estudo de matemática só se prende em decorar fórmulas, ou seja, só se limita a isso, se não faz mais nada além disso, sem entender como ela funciona, ou não treinar nem um pouco a sua capacidade de raciocínio lógico, tu vai sofrer muito na hora de resolver questões. Isso porque a matemática não é apenas decoreba. Matemática vai exigir muito da sua capacidade de pensar e de como você vai resolver aquele problema. E quando tu pega uma questão que não é só tacar fórmula e acabou, tu vai se ferrar bastante. Então é muito melhor você pegar a fórmula, ver como ela funciona, treinar a sua capacidade de raciocínio lógico e a sua interpretação de texto, que vai te ajudar muito mais do que apenas decorar. Não desista. Agora, por último e não menos importante, tenha constância. Matemática não se aprende do dia para a noite. É algo que vai aprendendo aos poucos e leva bastante tempo. Eu, por exemplo, demorei um mês só para conseguir fazer as questões da prova que eu estava estudando. Mas isso pode variar bastante de pessoa para pessoa. Não vou ditar aqui um tempo mínimo para você melhorar, mas sempre tenha em mente que se você sempre fazer, nem que seja só um pouquinho, você já vai estar evoluindo. E não vem me dizer, Ai, eu sou de humanas, matemática não é pra mim. mano, cala essa boca. Eu não sabia nem
somar direito. Eu só tirava nota baixa em matemática e era a matéria que eu mais odiava. E hoje em dia, eu já tô resolvendo questões que eu nem imaginaria que conseguiria resolver. E matemática se tornou a minha matéria preferida. Então, tudo é questão de tempo. No começo vai ser uma merda. Vai ser chato ter que ficar mó tempo só tentando fazer uma questão. Mas depois de todo esse esforço, tu vai perceber que melhorou muito. A pior coisa que você pode fazer quando está aprendendo alguma coisa é desistir. Que às vezes as coisas que mais odiamos fazer pode da noite para o dia se tornar a nossa paixão. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você curtiu esse vídeo e esse canal, deixe o like e se inscreva para ajudar essa pobre coitada a conseguir o tão sonhado PC Gamer. E se eu te ajudei com esse vídeo, comenta aí, mano. Ficarei muito feliz em saber. Se você está passando por um momento difícil e que planeja desistir de tudo, assista meu último vídeo que vai estar aparecendo bem aqui no final, porque talvez a solução dos seus problemas não seja desistir. E isso é tudo. Até um próximo vídeo.